Fala, rapaziada, como é que vocês estão? E mais uma vez vamos falar hoje sobre curva ABC. A curva ABC nada mais é do que o princípio de Pareto aplicado em nossas obras. Então, o que é o princípio de Pareto, para quem nunca ouviu falar? Seria o princípio 80-20, onde 80% do meu custo ou do meu faturamento ele vem de 20% das parcelas de serviço, de equipamento, material que eu estou fornecendo. Então, numa obra em questão, 20% dos meus itens de planilha vão gerar 80% do meu faturamento ou do meu custo, vai representar isso. Então, a gente chama isso de curva A. Então, a curva A seria os itens de maior incidência no meu orçamento. Então, seriam os itens que complementam 80% do custo da minha obra. A curva B em si, ela já vai representar em torno de 15%, que varia ali dos 80% até 95% do meu orçamento. E a curva C, os últimos 5%, para fechar o valor. Então, vou passar aqui a gravação que eu tinha feito, executando, fazendo o processo todo aqui no Excel, bem simplório, mas é didático, que dá para entender como que vai ser feita essa curva, que pode ser implementado, né, facilmente aí por qualquer um durante as obras em si, não só em questão de obra, mas orçamento, fazer alguma pequena reforma em casa ou qualquer outro tipo de, de coisa que você vai ter um custo, né, para gerenciar isso. Essa obra aqui é uma obra de saneamento, no caso, as redes de esgoto. A maioria das composições são Saneago, mas tem muita composição própria, então acho que até vocês vão ver que na curva ABC geral vai dar um valor e depois lá na frente eu já montei as composições próprias e tal. Óbvio que tem uma diferencinha, né? Como o órgão não passou as composições certinha, bonitinha com os preços, né? Eu tive que montar elas, né, do jeito que a gente costuma utilizar na empresa, tal, pela toda a expertise que já tem em cima desse tipo de execução de obra. Montamos as composições, né, em cima às vezes até de outras bases, como a Sinap, um Ciclo, ou até GoInfra, dependendo do serviço. E então pode ser que vai dar essa diferencinha lá na frente, vocês vão ver. Bom, como vocês estão vendo aqui no vídeo aqui, a primeira coisa que eu fiz, vou separar as composições que tem no meu orçamento analítico, né, vou pegar todas elas e separar e jogar numa aba que eu chamei de ABC Orçamento Geral. Vou fazer uma curva ABC do meu orçamento inteiro. Não vou chegar a abrir composição para demonstrar insumo, alguma coisa, que seria um próximo passo. Primeira coisa, eu vou tomar como ponto de início aqui os códigos das composições para fazer todos o rearranjo e tal. Então, pode ver que eu copiei o valor, né? Dá para ver que tem muitos valores duplicados, repetidos durante o orçamento, dependendo do serviço, do trecho do serviço que eu vou fazer. Tem muitos serviços, subserviços que se repetem em vários locais da obra. E, então, por isso que tem esses serviços duplicados. Então, a primeira coisa, a gente tira esses códigos duplicados. E aí eu vou levar isso tudo, essas informações todas, para essa aba de ABC. Então, eu vou puxar o código em si, a descrição, a unidade, a quantidade e valor unitário, e com isso eu vou ter o total e a gente faz a questão dos percentuais. Então, aí primeiro eu estou puxando, descrição, valor unitário. O quantitativo vai ser, vai fazer um soma-se, né, para somar as quantidades. E como tem cotações não, composições repetidas, então se eu fizer só um PROC-V, ele vai pesquisar lá e puxar a primeira quantidade da primeiro serviço que ele achar e é isso. Então o soma-se ele vai somar todas as quantidades de todos os serviços repetidos que eu tenho durante
a minha obra toda, né, durante todo o meu orçamento em si. Bom, vou deixar rolar aí até para ver a questão do PROC-V, que deu algumas, como na planilha teve algumas células que estavam unidas ali, unificadas, ele dá esse problema quando você vai fazer um PROC-V, ele puxa a área todinha de alguma linha que está com algumas células unidas. Então, a gente, né, para não ter que, às vezes, desconfigurar toda a planilha e tal, você vai acompanhando qual coluna que está cada coisa e muda na fórmula. No caso, ele puxou de B até G, mas você consegue ver qual coluna que você quer, né? Então, isso aí é apenas meramente fórmula de Excel, né? Não é muito questão técnica, mas às vezes a gente dá uma apanhada com isso. Então, eu vou fazer, o que eu estou fazendo primeiro, da primeira composição, né? Já trouxe a descrição, a unidade da composição em si, o valor unitário, e agora estou calculando o valor total do item. Aí a gente joga para todos as composições presentes no orçamento. Bom, agora eu vou trazer o valor total do orçamento, eu vou puxar lá. Lembrando que o orçamento, essa curva ABC geral, né, essa aí eu já puxei a tabela de acordo com a licitação. No caso aqui é uma licitação, mas isso pode ser feito para qualquer obra privada, reforma, qualquer tipo de orçamento, o processo é o mesmo. Aqui no caso que o valor é o valor exato da licitação, sem o BDI nesse caso aqui. Então, geralmente essa curva ABC, se você vai fazer um comparativo, né, com outras empresas que vão dar lance, alguma coisa assim, por exemplo, na questão de execuibilidade que a nova lei traz, às vezes para provar alguma coisa na execuibilidade em si, a curva ABC, geralmente eles pegam essa curva ABC do orçamento todo, sem abrir as composições, apenas desse orçamento analítico, e sai uma curva ABC do marco zero, né, do valor zero inicial ali, que é o valor do edital. E aí essa curva geralmente é utilizada como parâmetro para todas as propostas que são apresentadas na licitação. Então, geralmente que essa curva inicial aí a gente faz em cima do valor do edital. As outras também, curva ABC dos insumos, dos equipamentos e tal, geralmente as curvas do padrão dos valores iniciais do edital, né? Até como tem um marco zero ali, porque cada empresa depois vai dar seu lance e tal, né? Dependendo do desconto que ela dá pontualmente nos serviços ou nos equipamentos, obviamente a posição dessas composições ou desses insumos durante a curva vai mudando de proposta para proposta. Aí, no caso, eu já estou fazendo um acumulado, então, pega, depois que tem o percentual de cada item, né, que é o valor total do item, né, em relação ao valor total, ao valor global do orçamento.
E a gente faz um acumulado desses percentuais até chegar a 100%. E aí, a gente vem depois separando as curvas, né? Aí eu só estou fazendo a confirmação do valor, então eu vou somar o valor da minha curva toda para ver se realmente bateu com o valor do orçamento, que né, obviamente tem que bater. A diferença de centavos aí, devido a, às vezes, arredondamento, alguma coisa assim, porque depois que eu fui para prestar atenção, a planilha inicial ela usa o arredondar, né, para fazer a multiplicação de fora a fora, e aí nesse ponto eu não tinha feito esse arredondar, não tinha usado a fórmula, só multipliquei o quantitativo pelo valor unitário, e acabou dando essa diferencinha aí de 20 e poucos centavos. E aí, depois eu venho jogando aí, é, manualzão mesmo, lógico que dá para fazer isso mais automático, né, com uma fórmula C, alguma coisa assim, mas primeira mão aí de forma mais simples, a curva A, ela vai aí, ó, do acumulado de 0 até 80%, né, antes de 80%. Então aí no caso, nesse primeiro item de limpeza, corte, colocação, composição de cascalho, imprimação e colocação de capa asfáltica, que é o primeiro item, que representa 12,73% do meu orçamento total, vai até o material, esse de PVC, coletor esgoto, que é o tubo com ponta e bolsa JI de TN200. Então, nessa faixa aí, entre esses dois itens, eu tenho minha curva A, que representa 80% do meu orçamento. Que, se a gente fizer depois, né? Aqui acho que no vídeo eu não cheguei a fazer, mas se fizer em questão de contagem de itens que está na curva A, logicamente varia de situação para situação, mas ela encaixa muito bem na questão do Pareto, lá dos 20% dos itens representa 80% do custo total. Então, essa proporção vai bem próxima aí, independentemente do que a gente tá fazendo em cima. Aí eu, no caso, eu coloquei descrevendo que a curva A seria 80% do valor acumulado, e a curva B de 80 a 95% do valor do orçamento. Então, 15% aí representando tudo. A curva B, no caso. E a curva C, os demais 5% que representa o orçamento, né, que seriam os itens. Podem ver que, em questão de números de itens, a curva C disparado tem mais, que é para ser justamente o Pareto. 80% dos meus itens presentes na obra representam apenas 20%, né, que seria a curva B e C. Né? E aí, no caso, a curva C, especificadamente, é apenas 5% aí, representando a maioria dos itens. Né? Então, tanto né, a lógica da curva A, que 20% dos itens seriam 80% do orçamento, a curva B e C representa o oposto.